Nós vamos fazer, Marcelo e eu vamos fazer uma brincadeira com esses carrinhos. A gente vai fazer com que os carrinhos sofram a mesma força. A gente vai fazer isso com um elástico. Tá? Ele trouxe um elástico, tem um truquezinho que ele faz aí. É o homem dos 7 instrumentos. E agora a gente vai fazer com que o elástico aplique forças iguais nos dois. E o que a gente quer que você observe é qual é a consequência em cada um deles dessa força, que é igual. A força é igual porque é a força que o elástico está fazendo em ambos. Tá certo? No entanto, Danúbia sabe que existe uma diferença física, não só cromática, entre os dois. Tá? E é por causa dessa diferença que você vai ver uma diferença no movimento que eles vão ter aqui. 1, 2, 3. 1, 2... A situação se repete, né? O que vocês estão vendo aí? Qual é o carro que anda mais? O azul anda mais. No entanto, ele sofreu uma força igual ao vermelho. Por que o azul andou mais do que o vermelho? Mas vamos lá, você descobriu qual é a diferença entre os dois? O carrinho vermelho, você percebe isso quando segura o carrinho, os dois carrinhos, é mais pesado do que o carrinho azul. Do nosso ponto de vista, o que nos interessa é que o carrinho vermelho tem massa maior do que o carrinho azul. E como ele tem mais massa, o efeito que ele sofreu, a mesma força feita nos dois, faz com que o carrinho azul ganhe uma aceleração maior do que o carrinho vermelho e, portanto, se movimente mais. A massa e o peso são grandezas diferentes, em primeiro lugar. Uma delas é escalar, a massa é um escalar. A outra é vetorial, o peso é uma força, portanto, é um vetor. O peso é a força com que o planeta Terra atrai um objeto nas suas vizinhanças. A massa tem a ver com a medida da inércia, tá certo? Então, são grandezas distintas, né, de naturezas distintas, mas elas têm um parentesco, que é o seguinte. Nas vizinhanças de quando dois objetos estão na mesma localização no planeta Terra, o que tem maior peso também tem maior massa. Na verdade, o peso é proporcional à massa, se os dois estão na mesma localização. Tá certo? Então, é isso que está envolvido, embutido na terceira lei de Newton e na dificuldade que a gente às vezes tem de achar que ela é verdadeira. É porque o que a gente vê é o efeito que a força provoca. E a gente esquece que esse efeito não tem a ver apenas com o módulo da força, mas também com o objeto que está sofrendo. Então você viu os dois carrinhos sofrendo a mesma força, o efeito foi diferente em cada um deles, por causa das massas diferentes. No caso do boxeador, do soco e do queixo, é porque a mão, o punho fechado, tem uma resistência ao choque, à força, diferente de um queixo frágil, né, do boxeador. Tá certo? E aí, falta para a gente completar as 3 leis de Newton, a gente relembrar a segunda lei. A segunda vai nos ensinar qual vai ser a aceleração adquirida por um objeto quando a força resultante não for nula. Se eu sei qual é a aceleração, então basta eu multiplicar a aceleração pela massa que o resultado vai ser a força resultante. Ela pode ser lida da esquerda para a direita. Lê-la da esquerda para a direita significa, se eu sei qual é a força resultante, e eu posso descobrir isso somando as forças individuais que atuam sobre o objeto que eu estou focalizando, se eu sei qual é a força resultante, eu posso descobrir a sua aceleração. Basta para isso dividir todo mundo pela massa, dividir a força resultante pela massa e o resultado é a aceleração. Então, por exemplo, para eu determinar como é que tem que ser a trajetória do foguete que a gente vai mandar para Júpiter, o que a gente faz é determinar qual é a força que vai agir sobre esse foguete ao longo da sua trajetória e, a partir desse conhecimento, calcular a sua resultante, dividir pela massa para descobrir qual é a aceleração. Tá certo? Mas Newton, por exemplo, quando estava observando o movimento da Lua, ele descobriu que o movimento da Lua tinha aceleração. E como tinha aceleração, ele usou a lei dele mesmo, lida ao contrário, para concluir que havia uma força resultante. E essa força resultante é a força de atração gravitacional. Então, um físico usa a segunda lei de Newton ao contrário muito frequentemente. E é dessa maneira que a gente descobre a presença de forças que antes eram desconhecidas. Por exemplo, a descoberta que Newton fez da lei de atração gravitacional, que foi feita lendo-se a segunda lei da direita para a esquerda.
Tá bom?